Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou começando essa live aqui daquela maneira de cumprimentar a eternidade. Ou seja, nós não estamos aqui necessariamente só para esse momento, porque essa live vai ficar gravada. Então não sei se você vai ouvir isso daqui amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite ou algum outro momento, ou de madrugada também, né? Então eu estou fazendo essa live todos os dias, vamos lá, às 23h30, hoje eu estou começando um pouquinho atrasado, né? Normalmente eu tento começar ali just in time, né? Em ponto mesmo, 23h30, só que hoje eu não consegui. Mas tudo bem, estou começando, isso é o mais importante. Outra coisa, só lembrando aqui para aqueles que estão sempre aqui nos acompanhando, gostaria de dar boa noite aí para Cecília Bastos, meu aluno Matheus Kraus também. Muito obrigado pela presença de vocês dois aí, tá bom? E de todos aqueles que vão vir depois, né? Os que vão chegar aqui agora no decorrer da live, tá bom? Gostaria de agradecer a presença, então, e avisar. Esse aqui é um empreendimento tocado por mim aqui no meu perfil, né? Onde eu estou varrendo toda a história da filosofia, como vocês podem observar lá, desde 3 semanas atrás, praticamente, acho que tem 3 semanas já que eu estou varrendo e faço live todos os dias, não teve um dia que eu não fiz, quer dizer, a última terça-feira eu não fiz, mas eu compensei fazendo 2 lives na quarta, uma mais cedo compensando a de terça e a outra da noite, que é a de quarta de fato, que foi muito legal, com o professor Igor Jaconi, né? Foi a que eu fiz ontem, falando sobre a física, que por um acaso foi no dia do físico, né? Então, lembrando vocês aí, todos que estão nos ouvindo, olha, nós estamos aqui no Instagram, no caso no meu perfil especificamente, mas tem o perfil da Academia Areté também no Instagram. Se vocês puderem curtir, curtam lá esse perfil. Academia Areté está no YouTube, Academia Areté está no Facebook, tá? Está no Spotify. Então a Academia Areté está muito bem espalhada em vários lugares. Se você puder lá curtir a Academia Areté para poder nos ajudar na divulgação, e até quando, por exemplo, eu fizer um story, você puder compartilhar esse story aí, indicando, pô, recomendo isso daqui, vai ajudar na divulgação do trabalho. E já anunciando mais uma vez, né, como eu já anunciei em alguns outros momentos aqui, todos vocês sabem que eu estou lançando o primeiro clube de debate e oratória, né, que vai ser conduzido por mim. Eu sou o professor desse clube de debate e oratória. O que esses alunos vão ver lá no clube de debate e oratória? Vão ver como falar bem em público, como argumentar bem, né? Se você tem eu costumo dizer assim, tá cansado daquele professor doutrinador, aquele professor que só fica falando de ideologização e você às vezes não sabe como abordar, como contra-argumentar? Pois o seu lugar é aqui. Não que você vai virar um sujeitinho arrogante, né? aquele chato, né? O objetivo não é esse, mas o objetivo é, na pior das hipóteses, você se blindar, às vezes, dessa enxurrada de doutrinação que nós temos nas salas de aula. Hoje eu vi muita gente reclamando do Rio de Janeiro ter aprovado a lei do não sei o que, né? Contra a mordaça. Cara, não é questão de mordaça ou não mordaça. Os pais, em geral, têm que proteger os seus filhos, às vezes dos doutrinadores mesmo, mas os pais têm que proteger, a função dos pais, alertar os filhos, né? Quando uma coisa é verdade, quando uma coisa não é verdade. O problema é que os pais estão querendo se furtar essa função, né? Eles se furtam essa função, o doutrinador vem e leva o filho, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, se você quer evitar esse tipo de coisa, venha para o clube de debate e oratória da Academia Areté. E como é que você se inscreve? É só digitar, né, no seu mecanismo de busca aí, o que? É só você digitar www.academiaareté.com.br. Então vamos lá, repetindo, www.academiaareté.com.br. Nesse site, então, você vai ter a possibilidade de inscrição para fazer o curso, participar do clube, né? É um clube que o aluno entra lá e ele vai trabalhando essa dinâmica da arte de bem falar e de bem argumentar. O clube de debate e oratória, onde eu vou ensinar as boas técnicas da fala, como falar bem, como argumentar bem, e você vai aprender isso lá. Espero que vocês possam aproveitar isso lá nesse clube de debate. Tá bom?
Então essa é a primeira coisa, eu gostaria de convidar todos vocês aí, tá? A participarem, e se você não puder fazer, indica alguém, convida alguém, né? Se você tem lá um amigo, um irmão, um filho, que possa, no fundo, que possa participar desse clube de debate oratória, ele vai saber como argumentar bem, porque o clube de debate oratória, ele é feito de fato para trabalhar o tempo todo a fala. O professor, ele é, vamos dizer assim, que vou ser eu, ele vai ser um sujeito mais no sentido de das técnicas e fazer o cara melhorar. Olha só, a técnica é essa daqui, melhora isso aqui, eu vou passar exercícios para serem feitos na aula e exercícios que possam ser feitos em casa também. Então, se você conhece, você tem algum filho, você tem um sobrinho, um amigo que está nessa... o curso é voltado para jovens, mas já tem gente de fato adulto procurando, e tem adolescentes procurando também. O limite de idade é tipo 5 anos de idade. Você fala, pô, mas vai trabalhar 5 anos de idade? Não, com 5 anos de idade nós vamos trabalhar alguns mecanismos ali, especificamente com a criança, né? Para ela saber se colocar, para ela saber falar. Claro, as faixas etárias, nós temos vários trabalhos que podem ser feitos nas diversas faixas etárias. Tá bom? E é justamente assim, é para o adolescente, é voltado para adolescente, mas eu repito, tem técnica para as várias faixas etárias aí, tá bom? Bom, acho que eu já falei demais do Clube de Debate Oratória por agora, que eu comecei um pouquinho depois, mas olha só, eu queria agora falar sobre o tema da live de hoje, que é Platão, né? Nós estamos fazendo aí, varrendo a história da filosofia, já falamos lá do que é filosofia na primeira aula, depois nós viemos falando dos primeiros filósofos ali, os pré-socráticos, falamos de vários pré-socráticos, falamos de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, falamos de Zenão de Eleia, falamos de Pitágoras, Leucipo e Demócrito e Empédocles. Aí nós entramos no período socrático, nós falamos dos sofistas, das características gerais dos sofistas, falamos de Protágoras e Górgias, que são dois sofistas importantes, e aí nós entramos efetivamente no Sócrates. E aí que foi muito legal. Eu gostei particularmente da live da quarta-feira passada, acho que foi quarta-feira passada mesmo que eu falei sobre o método socrático. Quem não assistiu, vai lá e assiste a live da quarta-feira passada. Vejam, hoje é dia 20, é a live do dia 13, se eu não me engano, 13 de maio. Então, nessa live do dia 13 de maio de 2020, né, 2021, então olha só, é porque hoje é dia 20, né? Nessa live do dia 13 de maio, se você puder ver lá o que é o método socrático, é muito interessante, que eu meio que vou para a prática do negócio especificamente. Foi muito legal, foi uma live que eu fiquei muito feliz de fazer, assim, fiquei muito satisfeito. E depois nós entramos no Platão, né? Praticamente estamos no Platão até agora, aí, com a exceção de ontem à noite. A live de ontem à noite foi uma live extra, né? Então não falei sobre a história da filosofia, mas na live de tarde de ontem eu falei. Então olha só, o que nós vamos falar hoje, rapidamente? Hoje eu não vou ficar muito tempo também não, porque essas lives em geral elas são curtas justamente para você pegar aí o conteúdo aí, meditar um pouco sobre o conteúdo e bola para frente, né? Assim, esse é o objetivo dessas lives diárias. Se você juntar no fundo o conteúdo todo, você vai ter uma história da filosofia muito bem feita, bem passo a passo, de modo que qualquer um pode aproveitar. Mas vamos lá. Onde nós estamos então em Platão? Eu estou começando já a entrar na metafísica platônica. Primeiro eu falei da primeira navegação e da segunda navegação. A segunda navegação, especificamente de Platão, se eu não me engano, eu falei na segunda-feira sobre essa segunda navegação. Falei sobre a segunda navegação e na live da tarde de ontem eu comecei a falar da metafísica propriamente dita. Né? O que é metafísica? Meta é além, né? Physis é o mundo físico, o mundo material. Então vejam, pessoal, a metafísica, ela é o quê? A metafísica, ela é essa área da filosofia que trata de questões que estão para além desse mundo, que Platão chama de hiperurânio, né? Nós mencionamos na live de ontem. Hiperurânio por quê? Hiper significa acima, né? Uranus é o céu, é um lugar que fica acima do céu. Mas você fala, eu estou vendo esse lugar necessariamente, estou olhando para cima, estou vendo esse lugar? Não, porque isso é um lugar que não é um lugar, vamos dizer assim. Pô, que lugar que não é lugar? Para você entender, eu falei isso na segunda-feira e falei ontem à tarde, né? Na live de segunda-feira e na live de ontem à tarde. Eu explicava o seguinte, olha só.
Imagine um sujeito que vá ao médico. Bom, pergunta o que faz com que ele vá ao médico? Um sujeito materialista vai falar, não, a queima de glicose na mitocôndria produzindo uma certa quantidade de adenosina trifosfato, que é ATP. Isso é o sujeito que é materialista, ele vai falar que ele vai mover determinados músculos, determinados ossos, ele vai descrever materialmente o que está acontecendo. Mas eu pergunto, isso explica por que o sujeito sai daqui e vai ao médico, por exemplo? Isso não explica por que ele vai. Isso explica o que está acontecendo ali naquele momento. Mas vejam, o motivo segundo o qual, a causa segundo o qual move o sujeito para ele sair de um lugar e ir para o outro, não é um motivo meramente físico. Percebem? Não é a física que explica o motivo pelo qual ele vai sair. Então, com esse exemplo, você já consegue perceber o seguinte, então existem coisas que estão para além do mundo físico que não podem ser explicadas pelas coisas físicas. Exato, é exatamente isso. Ou seja, e aí eu mencionei lá na live de ontem o seguinte, olha, eu falava assim, eu estava com várias cadeiras ao meu redor, mesas e tal, falava assim, essa mesa, por exemplo, tem uma mesa aqui que é uma mesa, né, tem uma mesa aqui que está apoiando esse computador, o celular, eu falo para vocês, bom, essa mesa que está aqui, ela é feita, vamos supor, de madeira. Essa mesa que está do meu lado aqui, ela também é feita de madeira. A porta, essa porta aqui que está na minha frente, ela também é feita de madeira. Então raciocina, se a madeira fosse suficiente para definir o que a coisa é, se só a madeira, só a madeira fosse suficiente para definir o que a coisa é, era para essa porta ser igual a essa mesa, por exemplo, porque essa mesa é de madeira, a porta também é. Então, vejam, mas por que eu chamo aquilo de porta, eu chamo isso aqui de mesa? Porque não é, olha só, não é a porta, não é a madeira que diz o que aquela coisa é. E sim a forma, vamos dizer assim no primeiro momento, o formato que essas coisas têm. É o formato que essas coisas têm. Oi, meu filho? Pode, vem dar um oi aqui. Meu filho quer dar um oi. O Benedictus quer dar um oi. Vem cá, Benedictus. Dá um oi pro pessoal, vai. Esse é o Benedictus. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Vocês vão estar escutando essa live aqui no futuro, vão me ver aí, tá? Valeu. Obrigado, filho. Vai lá. Então, vejam. Onde eu quero chegar com isso? O formato da porta, vamos chamar de formato agora, de modo mais técnico, ele remete a algo seguinte, olha, a porta tem um formato, a mesa tem um formato. A porta ela é de madeira e presta atenção que eu sei que eu estou mudando a palavra aqui, eu estou com consciência disso. Mas olha só, ela é feita de madeira, mas ela tem uma forma também. Essa mesa ela é de madeira, mas ela tem uma forma também. Então vejam, olha só o que eu vou falar agora para vocês. O que define aquilo dali que eu chamo de porta não é a madeira. O que define essa coisa que está aqui, que eu chamo de mesa, não é a madeira. Repito, por quê? Porque se fosse a madeira que definisse o que essas coisas são, eram para elas serem iguais, mas elas não são. Então não pode ser a madeira, ou seja, não pode ser a matéria. Aliás, a palavra madeira e matéria tem a mesma origem, né? Uma hora eu vou falar melhor sobre isso. Então vejam, se essa coisa ela é definida pela sua forma, e essa daqui também é definida pela sua forma, raciocina, não é a matéria que é a constituição última do que as coisas são. Porque, por exemplo, eu sou feito de carbono, água, essa coisa toda. Minha esposa também é feita de carbono, água, essa coisa. Benedictus é a mesma coisa. Bom, se fosse a matéria que definisse o que as coisas são, era para todos os seres humanos serem absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Mas por que eu me identifico como Rodolfo? O Benedictus, meu filho, né? O Benedictus se identifica como Benedictus, a minha esposa Mariana como Mariano, o Isaac, meu filho, como Isaac, o Moisés, meu filho Moisés, como Moisés. Por que essas coisas acontecem? Porque não é a matéria que diz o que as coisas são. Então, o que diz que as coisas são é a sua forma. Ora, se não é a matéria, é a forma, então a forma, vamos chamar de forma pura aqui no primeiro momento, essa forma pura que não é matéria, ou seja, não está aqui nesse mundo, ela tem que existir em algum lugar. Um lugar que não é lugar, vamos dizer assim. Ou seja, essa estrutura que é imaterial, ela necessariamente tem que existir. Ela necessariamente tem que existir como
aquilo que fundamenta a existência das coisas aqui desse mundo. Então vejam, nesse sentido, agora que vem a coisa que é mais interessante. Platão na República, ele chega a contar um mito, né? Lá no livro 7 da República, Platão, então, como eu já falei lá numa das aulas lá para trás, Platão ele escreve a sua filosofia por meio de diálogos. E um desses diálogos é a República, né? Um desses diálogos é a República. E lá na República, se você abrir a República de Platão no livro 7, né, que a República tem 10 livros, né, que hoje nós chamamos mais ou menos de capítulos ali, né, mais ou menos assim. Então, assim, a República ela tem 10 livros. Se você pegar o livro 7 da República, livro 7, e abrir ali direto, ali já começa logo no início o famoso mito ou alegoria da caverna. O que diz basicamente esse mito ou alegoria da caverna? Eu vou resumir muito aqui para vocês entenderem. O que está acontecendo ali naquele momento? Está Sócrates, né, que é o personagem principal dos diálogos platônicos, está Sócrates conversando com um dos discípulos dele ali, com várias outras pessoas. Tem um sofista ali chamado Trasímaco também. Está ali o Glauco, né? Glauco, que é um dos discípulos de Sócrates. E aí Sócrates chega para Glauco e começa a fazer aquele método maêutico, né, do parto de ideias com Glauco. É muito interessante. Depois eu convido todos vocês a lerem o mito da caverna. De repente, na próxima live, ao invés de eu necessariamente comentar alguma coisa, eu pego e leio o mito da caverna, que é muito legal. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, então. Tá lá Sócrates e Glauco, e Sócrates chega para Glauco e fala, em linhas bem gerais, assim, quer dizer, eu vou resumir a história aqui. Ele fala assim: imagine, Glauco, uma habitação subterrânea na forma de caverna, onde são colocados lá alguns prisioneiros desde a sua mais tenra infância. Ou seja, o sujeito está lá desde praticamente que ele se entende por gente. Só que ele está acorrentado pelo pescoço e pelas pernas, de modo que ele não pode sair dali, não pode nem olhar mais para nenhuma direção, ele só pode olhar para frente. E aí o Sócrates pergunta para Glauco: tá entendendo, Glauco? Glauco, sim, Sócrates, estou entendendo o que você está dizendo. E aí o Sócrates chega para o Glauco e fala assim: então imaginemos mais, Glauco. Imaginemos que atrás desse sujeito, após uma elevação, né? Atrás desse sujeito, após uma elevação, existem algumas pessoas que passam com alguns objetos. Então está aqui o sujeito, tem aqui uma elevação como se fosse um muro, e aqui atrás algumas pessoas passando com alguns objetos, e mais atrás ainda um fogo que fica iluminando ali parte da caverna, não toda. Mas esse fogo bate nesses objetos, esses objetos provocam determinadas sombras na frente daquelas pessoas que estão aprisionadas ali. Então o que está acontecendo é o seguinte: o sujeito está aprisionado, ele está olhando só para frente, e na frente dele ele só está vendo sombras passarem. Sombras o quê? De determinados objetos que estão sendo passados atrás dele, só que ele não está vendo esse, vamos chamar assim, esse teatro desses objetos que está atrás dele. Ele não está vendo isso. Ele só está vendo aquelas sombras que estão passando na frente dele. Aí Sócrates chega para Glauco e fala: mas vamos imaginar mais, Glauco. Ele fala assim: vamos imaginar que um desses cativos um dia é retirado daí de dentro da caverna e colocado do lado de fora sem nenhuma prevenção. Ele é colocado diretamente. O que vai acontecer com ele? Glauco responde assim: olha, ele vai sentir dor no olho, do olho dele vai doer, vai ser uma luz muito forte e tal. O Sócrates: perfeito. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer voltar para a caverna e não vai nem querer mais saber do lado de fora da caverna. Porque a luz do lado de fora da caverna doeu muito o olho dele. Doeu demais o olho dele, né? Enfim, isso doeu tanto o olho dele que ele vai ficar meio assim, ressabiado de voltar, né? Não vai querer voltar para o lado de fora da caverna. Mas imagina se a situação fosse o contrário. Ele chega para o Glauco e fala assim: se a situação fosse o contrário, Glauco, imagine que ao invés de você tirar o sujeito de uma vez, assim, num estalar de dedos e colocar do lado de fora da caverna, vamos supor que você tira o sujeito bem devagar da caverna, de modo que você sai de repente num dia, né? Estou parafraseando aqui, é bem parafraseando mesmo, porque você não está literalmente assim no mito da caverna de Platão. Mas imagina que você tira o sujeito durante a noite, depois você vai tirando durante a noite sem lua, sem estrela, sem tudo nublado, depois só com estrela, depois com a lua, depois você vai colocando o sujeito para sair no raiar do dia, até um belo dia que o sujeito vai o quê? Vai conseguir sair, né?
durante o dia. E é claro que ele vai ter que fazer o quê? Primeiro ele vai olhar para a sombra das coisas ali do lado de fora, depois ele vai olhar para o reflexo delas na água, e aí ele vai se acostumando, olhando para as coisas, até um belo dia que ele vai conseguir olhar diretamente para o sol. E ele vai entender que o sol é a razão, por exemplo, da vida crescer, das estações do ano, e ele vai entender que o sol ilumina as coisas, fazendo que nós possamos ver as coisas como elas são, de fato, né? E aí vejam, o que esse sujeito vai fazer, já que ele está conhecendo essa realidade das coisas aí do lado de fora da caverna? O que ele vai querer fazer? Ele vai querer voltar para a caverna para falar para aqueles antigos companheiros dele que, vejam, se coloca na situação desse sujeito. Ele está vendo, por exemplo, o que é uma árvore de verdade do lado de fora. Lá dentro da caverna ele via a sombra da árvore. Ora, a sombra ela é achatada, é bidimensional, ela não tem cores, né? Lá do lado de fora, não. A árvore de verdade que ele está vendo agora, ela é o quê? Ela é tridimensional, ela tem cores, é muito mais bonita. Então vejam, ele está vendo a árvore de verdade, a árvore como ela é. O que ele vai fazer? Vai querer voltar para dentro da caverna e falar para aqueles seus antigos companheiros o seguinte: olha só, pessoal, vocês estão vendo apenas sombras. E ele vai chegar lá e vai falar isso. Só que olha só, esse sujeito quando ele volta ele tem um problema. Qual o problema que ele tem? Agora é o problema inverso, ele estava acostumado demais com a claridade. Quando ele chegar lá dentro da caverna, ele vai tentar falar as coisas para as pessoas, mas veja bem, ele mesmo não está conseguindo mais ver as sombras da caverna. Ou seja, ele não está conseguindo ver aquelas coisas que são ali do modo como todo mundo está enxergando. Ou seja, todo mundo está enxergando a sombra e ele não mais. Então vejam, nesse sentido aí, esse sujeito ele está com um problema. Ou seja, o sujeito que saiu lá do lado de fora da caverna e volta para dentro da caverna, ele está com um problema. Qual o problema que ele está? Qual o problema que esse sujeito está? Esse sujeito que voltou, saiu do lado de fora da caverna e voltou para dentro. Ele não consegue mais descrever as coisas que estão dentro da caverna. E aí aqueles antigos companheiros dele vão achar o seguinte: pô, esse negócio de sair da caverna que esse cara está falando não vale muito a pena não. Olha só como é que ele ficou. Saiu da caverna e voltou assim, sem nem conseguir identificar nada aqui desse mundo mais. De fato, o sujeito que voltou, saiu da caverna, o sujeito que saiu, viu as coisas como elas são, mas agora ele volta para a escuridão da caverna, ele não vai estar conseguindo ver mais as coisas do melhor modo possível. Ele vai até ser motivo de zombaria, mas ele sabe como as coisas verdadeiramente são. E aí, veja, na medida em que ele tenta falar para essas pessoas como as coisas são, ele vai causar uma certa inimizade, vai causar um certo ranço nessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão achar que ele está querendo deturpar a ordem natural que eles sempre viveram ali. Imagina, o sujeito pega e fala assim: olha, existe uma outra realidade, imagina, uma outra realidade muito mais perfeita do que essa daqui. E essa realidade muito mais perfeita é ela que é o modelo absolutamente perfeito disso que vocês estão vendo aqui na caverna. E esse sujeito, Platão vai falar ali no mito da caverna, esses sujeitos que estão ali dentro da caverna vão até querer a morte dessa pessoa, né? Mas esse sujeito, de fato, ele prefere viver do lado de fora, porque ali ele é livre, né? Mas ele está disposto a dar a vida dele também, o quê? Para mostrar para aqueles ali que a verdadeira realidade não está ali dentro da caverna. Olha, pessoal, esse mito da caverna ele dá pano para manga. Eu não quero ficar falando de todos os níveis de interpretação possíveis que existem para o mito da caverna. Minha função aqui não é essa. Eu queria me ater a alguns níveis mais básicos aqui da interpretação do mito da caverna. Os mais básicos mesmo, tá? Um deles é o seguinte: logo de cara você já entende que para Platão, ou seja, existem essas duas realidades. Quando eu falo dos mundos aí, mundo não é planeta não. Existem essas duas realidades. A realidade de dentro da caverna e a realidade de fora da caverna. A realidade de fora da caverna é onde estão as coisas como elas verdadeiramente são. A realidade dentro da caverna é como as coisas estão em termos de cópia. Vejam, não é à toa que a sombra que o sujeito vê, que está na frente dele lá quando ele era prisioneiro, aquilo ali é uma cópia, por exemplo, uma sombra de uma árvore é uma cópia muito longínqua do que uma árvore é de fato. Então vejam, o que Platão está querendo dizer para a gente nesse caso aí? Ele está querendo falar o seguinte de fato: olha, existe uma outra realidade que não é material,
que é muito mais perfeita do que essa realidade aqui na qual nós nos encontramos. Essa realidade aqui na qual nós nos encontramos é uma realidade absolutamente imperfeita. Essa realidade ela é uma cópia tão imperfeita, mas tão imperfeita que não vale nem a pena você ficar olhando ela. É melhor você sair da caverna. Mas veja, para sair da caverna você não pode sair assim, ó, num estalar de dedos. Sabe por quê? Porque se você sai da caverna num estalar de dedos, a luz da verdade, do conhecimento, né? A luz do conhecimento, isso é tão forte, mas tão forte, que você não vai nem querer esse tipo de coisa na sua vida, de tanto que vai doer. E aquela expressão popular, né, que as pessoas falam, a verdade dói, nesse sentido aqui, ela se aplica muito bem. Porque a verdade da essência das coisas é tão luminosa, mas tão luminosa, que você não vai ser capaz de absorver aquilo, de tanta luminosidade, de tanta dor que vai dar no seu olho. Você vai preferir voltar para a caverna e ficar lá. Então vejam, a saída da caverna ela não é num estalar de dedos, num piscar de olhos. Ela é uma saída lenta e gradual, na qual você vai se acostumando aos poucos a essas verdades eternas que estão para fora da caverna. Ou seja, a saída desse mundo aqui onde nós estamos, ela é uma saída gradual. A contemplação das ideias não é uma coisa que aconteça de imediato, acontece num piscar de olhos. A saída da caverna, ela é um processo no qual você vai o quê? Recebendo a luz do conhecimento, da episteme, né? Estão lembrados? Você vai tendo acesso à episteme, ao conhecimento de fato, lentamente, de modo que isso possa o quê? De modo que isso possa fazer sentido para você em última instância. Tá bom? Porque se você sai direto, você não vai querer mais voltar. Então, assim, para que serve o mito da caverna no primeiro momento aqui? Né? Quem é esse que sai da caverna? Lá no mito da caverna, no final do mito da caverna, o personagem Sócrates ele fala, olha, aquele que sai da caverna é a alma humana. É a alma humana que atinge essa instância superior de conhecimento das verdadeiras essências. Ele fala da alma humana como isso que sai daqui desse mundo. Né? O Platão menciona Sócrates falando isso, né? O personagem Sócrates ali falando isso. Então, a saída da caverna, como eu acabei de falar para vocês aqui, ela é lenta e gradual, não pode ser, né, num estalar de dedos. Ela é gradual na medida em que você vai passando por etapas de conhecimento de como as coisas são. Essa chegada lá do lado de fora da caverna, ou seja, essa chegada na compreensão das verdadeiras essências das coisas que estão aqui, ou seja, quando eu falei, se a essência da mesa ela não é material, porque a matéria da mesa é madeira e a matéria da porta é madeira também, e o que faz com que isso daqui seja a mesa e aquilo dali seja a porta não é a madeira, mas sim a forma. Essa forma ela não é material. Então essa forma é o que? É pura essência. Não é à toa, né? Ela é pura imaterialidade, mas é ela que é o modelo perfeito para as mesas que estão aqui. Aí é só você raciocinar. Imagina, né? Faz esse exercício filosófico contigo mesmo. O que é mais perfeito? Né? A ideia do que é mesa, né? E não estou falando dessa ideia imaginada na sua cabeça só não. Ideia mesmo para Platão. Mas tenta pensar num primeiro momento nessa ideia da mesa que está na tua cabeça. A ideia da mesa, concordam que ela é muito mais perfeita do que a mesa concreta? Essa mesa aqui ela tem umas rugosidades, algumas irregularidades. Agora a ideia da mesa não. É só você pensar, por exemplo, numa linha reta. A ideia da linha reta é absolutamente perfeita. Agora pega a linha reta na realidade. Ela sempre vai ter umas rugosidades bem pequenas. Assim, é aquele negócio que eu costumo dar o exemplo, né? Acabou o tempo pascal no domingo, né? Foi domingo último agora, foi domingo da Ascensão do Senhor. Domingo que vem agora é Pentecostes. Mas vejam, quando a gente fala disso da cópia e tal, vejam bem, esse mundo das ideias ele é muito mais perfeito, tão mais perfeito que a matéria, nós começamos a entender que a matéria é o princípio de corruptibilidade das coisas da realidade. É a matéria que faz com que as coisas sejam corrompidas, faz com que as coisas estejam num devir, num movimento, né? Porque a matéria, no seu estado original, segundo Platão, ela é caos, ela não é ordem. Então a matéria está sempre tentando voltar para aquele estado natural dela. Qual é o estado natural da matéria? O caos.
né? E aí vejam, por que eu estava falando do tempo pascal? Imagine que você, né, na época da Páscoa, esse exemplo eu dou muitos anos já, né? Eu falava esse exemplo na época que eu conheci minha esposa, né? Eu já dava esse exemplo lá em 2008, até antes se bobear. Mas você imagina que na época da Páscoa ali você dá chocolate para as pessoas, né? Imagina que vamos supor que você seja um chocolatier, né? Um sujeito que fabrica ali coisas de chocolate. E aí você tem uma forminha de coelhinho. E aí você vai fabricar, sei lá, 100 coelhinhos de chocolate. Vejam, a forma é uma coisa, o chocolate sozinho, sem forma nenhuma, ele é outra. Isso que eu estou fazendo uma analogia, hein, pessoal? Tomem cuidado. Mas vejam, a forminha é uma coisa, vazia, não tem chocolate nenhuma. O chocolate puro também, ele não tem forma nenhuma. O que o chocolatier vai fazer? Ele vai unir essa forminha com o chocolate, criando o coelhinho de chocolate. Ora, eu pergunto a vocês, vamos supor que ele faça 100 coelhinhos de chocolate. Vocês concordam comigo que nós somos capazes de hierarquizar do coelhinho menos perfeito até o coelhinho mais perfeito? Sei lá, eu tenho lá um coelhinho que está com a orelhinha quebrada, o focinho meio torto, parece mais um cachorrinho tuberculoso do que um coelhinho. Aí daqui a pouco você tem um outro coelhinho que está só com a orelhinha quebrada, o focinho ainda está torto também. Daqui a pouco você tem outro coelhinho que está com a orelhinha certinho, o focinho também certinho, mas a sobrancelha dele está um pouquinho torta. Gente, onde eu quero chegar nisso daqui? Quero chegar no fato de você entender o seguinte, olha. Então eu posso hierarquizar. Hierarquizar é colocar na ordem do coelhinho menos perfeito até o coelhinho mais perfeito de todos, concordam? Ou seja, eu fiz 100 coelhinhos de chocolate. Eu tenho o primeiro que é imperfeito, o segundo é menos perfeito, o terceiro menos imperfeito, o quarto é menos imperfeito, ainda o quinto, até o 100º coelhinho. Aí você olha para o 100º coelhinho de chocolate, você olha para ele e fala assim, caramba, ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele se parece muito com a forma que deu origem a ele. Aí você para pensar o seguinte ainda assim, ele é tão perfeito, mas tão perfeito que ele é quase tão perfeito quanto a forma que deu origem a ele. Por que eu falo quase tão perfeito? Porque você sabe que ainda assim, com relação o coelhinho de chocolate ainda é menos perfeito, a forma dele é menos perfeita do que a forma da forma que deu origem a ele. Qual a conclusão que você extrai disso tudo, pessoal? Olha a analogia que eu estou fazendo. Entenderam? Para Platão, então, a estrutura da realidade ela foi feita originalmente assim. Você tem o mundo das ideias, que é esse mundo das formas, dessas formas absolutamente perfeitas, né? Onde estão lá os modelos perfeitos das coisas que estão aqui nesse mundo. Você tinha a matéria, que era totalmente sem forma e caótica, e havia também um deus demiurgo. A palavra demiurgo em grego é artesão, ou seja, esse deus era um deus artesão. O que ele fez então, segundo Platão, né? Nesse mito do deus demiurgo? Ele, olhando para essas ideias absolutamente perfeitas, esses modelos absolutamente perfeitos, a mesa ideal, que não era matéria, né? Não é que ele estava olhando com esse olho sensível, mas ele sabia dessa forma, ele conhecia essa forma perfeita da mesa perfeita, da porta perfeita. E aí, do outro lado, ele olhava aquela matéria totalmente caótica, desordenada. O que esse deus demiurgo decidiu fazer? Decidiu modelar essa matéria, tomando como paradigma, a palavra paradigma é modelo, né? Tomando como modelo essas ideias perfeitas. É como se ele estivesse olhando o seguinte, pensando assim, ó, aqui eu tenho a matéria. Eu tenho sol, estrela, sol. Aí pegou, fez o sol de matéria. Perto do sol tem o quê? Planetas. Fez os planetas de matéria. Dentro dos planetas, árvores, rios, montanhas, plantas, animais. E foi colocando as coisas aqui nesse mundo como um todo. Ou seja, criou os planetas e criou essa realidade como um todo. Mas veja, lembra lá da questão do chocolatinho que eu falei para vocês, do coelhinho de chocolate. Quem é mais perfeito? A forma que deu origem ao coelhinho de chocolate ou o coelhinho de chocolate?
Você sabe que a forma é mais perfeita. Então, do mesmo modo que a forma é mais perfeita do que o coelhinho de chocolate, esse mundo das ideias é muito mais perfeito que esse mundo onde é que nós vivemos. E Platão não está falando só que esse mundo deu uma parada porque a conexão deu uma caída, mas voltou. E Platão não está falando que esse mundo das ideias é um mundo que está na minha cabeça, não. Ele está falando que esse mundo é algo que está para além do mundo físico, ou seja, que não é físico, mas é isso que sustenta essa realidade física que está aqui ao nosso redor. É esse mundo que sustenta tudo que está aqui. Né? Então vejam, se alguém fala para você que existe uma realidade extra essa daqui, você fala, o sujeito está maluco, é porque você está muito dentro da caverna ainda. Você está lá aprisionado e não é nem capaz de conceber a possibilidade de uma existência muito mais perfeita fora disso daqui. Ou seja, algo que é o modelo, eu não queria usar essa expressão não, mas é a condição da possibilidade da existência dessas coisas desse mundo aqui. Ou seja, esse mundo aqui ele só é, onde nós estamos aqui, essa realidade só é, por exemplo, eu tenho aqui uma caneca na minha frente, essa caneca só é, ela só tem essa condição aqui, porque antes dessa caneca ser aqui, ela é possível de ser. Então a estrutura da caneca, antes mesmo dela ser, essa estrutura já tem que ser antes da própria caneca ser. Entendem? E essa estrutura, eu pergunto, quando eu falo em estrutura do que a caneca é, eu estou falando dessa caneca aqui? Não. Então veja que eu estou falando de algo que não é material. Ora, e essa coisa que não é material, você está vendo com esse olho aqui, esse olho dos sentidos, né? Dos 5 sentidos exteriores? Não. Você está captando isso aí com a sua inteligência. E aí, só para encaminhar para o final da live de hoje, é por essa razão que nós vamos começar agora a usar um vocabulário aqui, que a partir de Platão esse vocabulário começa a ser possível. Nós vamos falar que existe uma realidade que é inteligível, que eu vou chamar de mundo inteligível. Por que mundo inteligível? Porque esse mundo eu capto com a minha inteligência. Eu não capto com os meus sentidos, mas eu capto um determinado mundo, uma determinada realidade com os meus sentidos. Essa aqui que está ao meu redor. Isso tudo que está aqui ao meu redor, eu capto com os meus sentidos. Essa realidade, então, aqui, esse mundo aqui, Platão chama de mundo sensível. Sensível não é porque, olha quão sensível eu sou. Não tem nada a ver com isso, não. Não é de sensível, ai, que sensível. Nada disso, não. O mundo sensível, ele é o mundo que nós captamos com os nossos sentidos. E os nossos sentidos são materiais, porque o nosso corpo é material. Então, vejam, aqui nós já temos uma distinção entre mundo inteligível e mundo sensível. Né? Esse mundo inteligível é o mundo das ideias, o mundo das formas. Lembrando que a palavra forma, ela é a tradução da palavra ideia em grego. E ideia e forma aqui é a palavra essência. Lembrando que a palavra essência na língua portuguesa vem de esse em latim. Esse em latim é o verbo ser e estar. Então a essência, a forma, a ideia é aquilo que a coisa verdadeiramente é. Ok? E aqui nesse mundo sensível onde nós estamos, né? Esse mundo aqui é um mundo de aparências. Ou seja, se a verdadeira essência, aquilo que sustenta, que faz com que as coisas sejam o que elas são. Lembra do exemplo que eu falei da caneca? Antes da caneca ser nesse mundo aqui onde nós estamos, ela tem que ser uma caneca possível. Então a estrutura do que é a caneca tem que ser anterior ao que a caneca é de fato. Senão a caneca, se essa estrutura não fosse possível, essa coisa nem seria. Nunca seria. Então, primeiro essa estrutura tem que ser possível. E ela tem que ser isso. Essa possibilidade, ela é já, na medida em que ela é possível. A possibilidade, ela já é, de certo modo. Porque se essa possibilidade não fosse, ela nunca seria e a caneca também nunca seria aqui. Só que essa possibilidade, quando eu falo dessa possibilidade, essa possibilidade não é materializada, ela não é material. Né? Então, quando eu estou falando isso tudo para vocês aqui, vocês estão entendendo que existe uma outra realidade mesmo, que é fundamento, é a possibilidade dessa realidade aqui onde nós estamos ser. Tá? Então vejam, dizendo isso tudo aí, o que nós temos então?
nós temos essa distinção entre esse mundo onde nós estamos aqui, essa realidade onde nós estamos, que é material, que é o quê? É um mundo de imperfeição, porque a matéria está o tempo todo querendo voltar para o caos original dela, né? Enquanto que essa outra realidade é a realidade de entes, né? De entidades, vamos chamar assim, de entidades estáticas, desses modelos últimos e perfeitos que tornam as coisas aqui possíveis. Tá bom, pessoal? Olha só, muito obrigado pela atenção de todos que permaneceram até o final. Muito obrigado mesmo, tá bom? Queria agradecer a presença de todos. E olha só, amanhã eu vou dar continuidade a esse assunto e vou fechar esse assunto falando do mito da linha dividida em Platão, né? Falar da linha dividida, explicar detalhadamente isso aí, porque isso aí está baseado no que eu falei hoje. Amanhã eu vou falar sobre o caída, voltou à internet, causada devido à baixa conectividade. Então assim, eu vou falar do mito da linha dividida. Fiquem ligados porque vai ser muito interessante a live de amanhã, justamente por conta dessa explicação de como é que funciona essa divisão então, desse mundo inteligível para esse mundo sensível onde nós estamos. Ou seja, Platão é o primeiro a fundamentar a existência dessas duas realidades, uma realidade imaterial e uma realidade material mutável. E aí nós vamos tentar falar também na live de amanhã, como é que Platão ele soluciona o problema existente entre Heráclito e Parmênides. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todos aí, lembrando o seguinte, que nós estamos aqui fazendo lives diárias aqui no meu Instagram, tá bom? No meu Instagram, Rodolfo de Souza Braga. Além dessas lives aqui no Instagram, essas lives eu coloco depois no YouTube, coloco no Facebook. Onde? É só procurar por Academia Areté. Se você procurar no YouTube Academia Areté, você vai encontrar o nosso canal. Curte lá o canal, ativa o sininho lá para poder receber as notificações de que estão entrando lives novas lá. Tá bom? Aulas novas. Lembrando então, estamos no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, no Spotify, tá bom? Siga lá, é só procurar Academia Areté. E lembrando, o nosso site já está no ar com o nosso clube de debates, ok? Nós vamos fazer um clube de debates aí, onde você vai aprender a argumentar bem, falar bem, muita prática da fala, vai ter muita prática de argumentação, jogos de práticas, por exemplo, entre os alunos, argumentando para o outro contra-argumentando, o que vai contra-argumentar vai mostrar onde está o erro no argumento do anterior, o outro vai tentar se defender. Então, eu vou ensinar essas técnicas todas para os alunos que vão participar aí. E convido a vocês a divulgar isso daí para as outras pessoas que vocês conhecem, para que elas possam divulgar a cada vez mais pessoas, isso aí possa chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença e que vocês possam acompanhar essas lives aí todas da história da filosofia e eventualmente uma live ou outra diferente aí. Curtam lá no Facebook, aqui no Instagram mesmo, a live. E vocês que estão aí, não esqueçam de curtir lá depois, mesmo depois de vocês terem assistido aqui, amanhã talvez, não deixa de curtir no Instagram não, para a gente gerar engajamento, e no Facebook também gerar engajamento para atingir o maior número de pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal, obrigado mesmo, boa noite, e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.